Fala, loucos do bando, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha, rapaziada? Pessoal, vamos falar um pouquinho do Lucas Veríssimo aí, tá dando o que falar, né, esse assunto. Ele já é um pouco antigo, mas hoje a gente teve mais informações, né, segundo o Craque Neto aí, ele contou uma outra versão, né, do jogador, que ele queria ficar no Corinthians, de que teve um, um entreveiro aí, né, do Rubão com ele, parece que o Rubão deu uma chegada nele aí perto dos outros jogadores, ele não gostou e preferiu sair do Corinthians, né. A gente não sabe qual que é a verdade, né? Ontem também, depois do jogo, o Augusto de Melo se pronunciou, né? O Corinthians já tinha se pronunciado no dia do jogo, né? Antes, né? Falando que o Lucas Veríssimo não ficaria no Corinthians e que já foi lá pro time do Catar, né? Deixando o Corinthians na mão. E ontem, após a partida, o Augusto de Melo, visivelmente irritado, né? Acho que eu nunca tinha visto, ainda, até agora, não tinha visto o Augusto tão agitado como ele estava nervoso ali com o assunto Lucas Veríssimo, né? Vamos para a ordem dos fatos, né? O Corinthians com o Duílio no ano passado, na metade do ano, conseguiu por empréstimo, sem opção ou sem obrigação de compra do Lucas Veríssimo junto ao Benfica, né? O Lucas Veríssimo estava sendo selecionado para a seleção brasileira, né? Tinha até uma grande possibilidade de jogar a Copa do Mundo de 2022. Muitos dizem que ele jogaria, eu também acho que ele jogaria, estaria pelo menos no elenco do Tite, né? Mas ele teve uma grave lesão no joelho. Ficou escanteado no Benfica mesmo após a cura do joelho, né? A melhora do joelho, né? E aí o Corinthians conseguiu o empréstimo dele junto ao Benfica. No começo do ano, o Augusto de Melo já tinha se pronunciado falando que tinha conseguido a permanência do Lucas Veríssimo, e até então, para nós torcedores, né, tava tudo ok, né? O Corinthians já tinha assinado com o Lucas Veríssimo, ia pagar acho que cerca de 8 milhões de euros, né, em 5 parcelas para o Benfica, e esse assunto já era dado como favas contadas, né? Mas a gente teve aí de supetão, né, a notícia que o Lucas Veríssimo foi para o Catar, não assinou o contrato com o Corinthians, e o Lucas Veríssimo preferiu ir pro time lá do Catar, né? Pessoal, o negócio é o seguinte, tá? Eu acho, tá, até agora, nesse praticamente um mês de mandato do Augusto de Melo, eu praticamente gostei de todas as tratativas que o Augusto teve. Exceto quando ele falava que o time vai ganhar tudo logo de início, sabe? Eu acho isso um pouco... eu não sei, é brincar um pouco com o torcedor, eu tenho muita esperança onde tem muito trabalho para ser feito, né? Mas por enquanto, com as notícias que ele mesmo dá, de novos patrocinadores, de conseguindo trazer os jogadores aí, ainda não trouxe todos, né? Mas tá trazendo, eu entendo que é difícil isso. Tava sendo positivo no mandato do Augusto de Melo. Eu não acho que o que eu vou reclamar aqui agora dá como tá um lixo esse mandato do Augusto. Mas com certeza é um pouco de amadorismo, né? É óbvio o que eu vou falar agora, né? Mas assim, é óbvio também que tudo que vem da diretoria passada sempre tem algum BO, algum chabu para resolver, né? Já foi um problema do Duílio não ter estipulado o valor do Lucas Veríssimo, né, no fim do empréstimo dele, que é de um ano, né? Que seria na metade desse ano lá para junho, né? Enfim, mas o Augusto de Melo também teve a chance de consertar, né? Porque qual que é o problema? Ele poderia ter passado para a torcida, não aquele... como é que eu posso dizer? A visão de que estava tudo certo, mas a visão do que realmente estava acontecendo. Ele poderia falar, já mandamos o contrato, o Lucas Veríssimo ainda não assinou. Poderia ter deixado isso bem claro. Mas do jeito que ele falou, já aparentava que o Lucas Veríssimo já estava assinado com o Corinthians para continuar, né? Com o vínculo aí de compra do Lucas Veríssimo, né? O que nunca aconteceu. Então, assim, por mais que a gente tenha que julgar o Lucas Veríssimo e o caráter dele, né? O próprio Pitombeira lá, o empresário, tá sempre envolvido em negociações um pouco mais complexas aí com os clubes brasileiros, né? Sempre com um final negativo para os clubes brasileiros. É inegável também que o Augusto de Melo poderia ter pelo menos passado a situação. Eu não tô aqui pedindo para ele ter resolvido a situação. E tipo, não, contratou ou não contratou. Mas sim passar exatamente como estava a situação. De que ele ainda não tinha assinado. E aí, quando o cara não assinou, você pode até tentar confiar na palavra do cara, mas infelizmente ou felizmente o que vale no futebol é a caneta no papel, né, rapaziada? Então assim, eu confesso que eu achei nessa situação a diretoria do Corinthians um pouco ingênua. Achei, eu não sei se é amadora, mas pelo menos ingênua, sabe? De confiar no atleta ali, de fazer até questões de marketing com o Lucas Veríssimo, né? Ele estava lá na apresentação da Vai de Bet, junto com o Fagner, ele junto com o Yuri Alberto, né? Enfim, e não dá pra confiar, né? A gente também não sabe como é que foi esse papo do Rubão com o Lucas Veríssimo, porque de repente, se o cara optou por ir embora, de repente pode também deixar um zum no vestiário, um ruído, não sei até que ponto isso foi contornado, né? Enfim,
O Mano Menezes já se diz já águas passadas, né? Obviamente o Lucas Veríssimo fez falta no jogo de ontem, até porque tava toda a preparação voltada para a estreia contava com o Lucas Veríssimo. Mas enfim, eu acho que o que serve de... E aparentemente o Augusto vai consertar, né? Porque ele não fugiu do erro, né? Ele disse, né, que se tivesse um erro foi do Corinthians para poder anunciar o jogador, anunciar que vai ficar, ou eu digo que fico, né? Tem que ter realmente a caneta no papel. Mas não deixa de ser uma coisa meio que óbvia, né? Então é passivo sim de crítica para a diretoria do Corinthians sobre esse caso, né? Rapaziada, o Corinthians perdeu, né, uma inscrição no Campeonato Paulista, o Lucas Veríssimo acabou fudendo com o time aí, mas a verdade é o seguinte, tá? Eu acho, agora com a saída do Lucas Veríssimo, a gente precisa de mais um zagueiro, né? Porque a gente tá com 4, né? O Félix Torres, o Gustavo Henrique, o Caetano e o Raul Gustavo. Eu acredito que dê pra jogar assim o Paulista, mas precisaria de 5 para deixar completo, né? Geralmente joga com 5 zagueiros no seu elenco. Eu vi notícias aí que o Corinthians tá indo atrás de um zagueiro top no mercado. Eu não sei se precisa, tá, de um top no mercado. É óbvio que se vir é melhor, mas eu ainda tentaria focar todas as minhas forças para trazer mais meio-campistas, rapaziada. A gente não pode ficar só com esses... A gente tá com 3 meio-campistas, rapaziada. Fausto, Maicon e o Raniel. É muito pouco. É muito pouco para um setor do gramado, do campo, que você precisa de opções. Eu nem falo de reservas, eu falo de opções mesmo para o segundo tempo. Hoje em dia o futebol contém 5 substituições, pessoal. Então assim, beleza, o Lucas Veríssimo foi embora, tá todo mundo puto, mas ainda assim eu acho que o foco seria trazer pelo menos mais 2, 3 meio-campistas. Eu digo da parte defensiva para ataque. Porque de meias, beleza, trazer mais um, que seria uma reserva do Garro, ok. Mas em tese você tem 2 meias, né? O Garro, o Matias Rojas e o Matheus Araújo. E aí quando você tira o Rojas da ponta, ele vira meia, eu acho que nosso ataque ainda tá fraco. Mesmo o Augusto falando que o nosso ataque tá bom. Eu não acho que tá bom. Eu acho que tem peças, mas não acho que são boas. Você tem o Gustavo Silva, você tem o Wesley, você tem o Yuri Alberto, você tem o Romero, mas você precisa de pelo menos mais um ponta aí, porque o Romero pode fazer de centroavante, caso precise, né? Caso o Yuri não esteja disponível. Mas você precisa de qualidade. Eu não entendo que o Wesley e o Gustavo Silva sejam essas peças de qualidade para dar uma encorpada nesse time do Corinthians, falando de ataque, tá ligado? E no meio-campo, o meio-campo em si, não meio atacante, não meio de criação, né? O Corinthians não tem peças. Então, assim, precisa urgentemente trazer esses jogadores. Há um tempo atrás aí tava falando do Thiago Maia do Flamengo, né? Também tava falando do Érico do Atlético Paranaense, mas essas conversas todas esfriaram, né? O Corinthians não pode deixar de ter isso como foco principal, cara. Eu não gosto desse assunto de trazer top do mercado pra zaga, não é o forte agora, né? E outro assunto que acaba sendo escalonado com esse é a questão do Mateuzinho, né? Que veio do Flamengo aí, aparentemente o Flamengo só queria um empréstimo normal, o Augusto quer o empréstimo com obrigação de compra, ou com opção de compra pelo menos pro Corinthians, né? Pra também não ser pego de calças curtas, né? Porque muitas das vezes o Corinthians serve de vitrine, né? Você empresta lá, o cara joga muito e vai embora. Lembra do Sid Clay na primeira passagem dele? O Atlético Paranaense emprestou ele por, acho que foi 3 meses ou 6 meses no Corinthians, vocês lembram? Jogou bem o Paulistão 2018. Ele foi embora pra Ucrânia, se não me engano, depois a gente trouxe de volta e deu errado, né? Mas enfim, o Corinthians precisa se assegurar. E aparentemente o Augusto de Melo tá tentando correr atrás disso pro Mateuzinho, né? O Mateuzinho ainda não foi apresentado, já treina no Corinthians, né? O que é esquisito, né? E eu falo até do Flamengo, né? Como é que você libera o cara pra ir pro outro time sendo que não fechou o contrato? Isso também é engraçado, né? Mas vamos ver, pessoal, é um assunto importante. Outra coisa também que ficou na minha cabeça que eu não entendi, se alguém entendeu, tá? Se alguém sabe do que se trata, eu vou depois pesquisar. O Augusto falou que a gente tem um crédito de 2 milhões que vai expirar com o Benfica. Como assim? É o dinheiro do Pedrinho lá, que tá até agora em litígio. A gente nunca soube o que aconteceu com o dinheiro do Pedrinho. O Pedrinho, ousadia e anemia, tá agora no Atlético Mineiro, né? Sempre foi uma negociação que a gente nunca entendeu direito se o Ione Gonzalez, quando veio, abateu o dinheiro do Pedrinho, se o Benfica só não pagou. A gente até agora nunca entendeu aquele dinheiro. Não sei se é esse o valor, tá? Que ele tá falando dos 2 milhões de crédito. Que crédito é esse que eu ainda não entendi? Não sei se é do João Vitor também, que tinha sido emprestado lá tinha sido vendido pro Benfica, né? Que já tá com o Vasco agora também. Se alguém souber aí, depois eu vou procurar afim, né? Mas eu fiquei um pouco curioso com essa fala do Augusto na zona mista após Corinthians 1, Guarani 0. É isso, rapaziada. O que vocês acham? Vocês acham que o Veríssimo foi traíra? Vocês acham que a diretoria foi amadora? Vocês acham que aconteceu um mix de tudo isso? Comentem aí, por gentileza. Dito isso, vai Corinthians!